Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc, trazendo para vocês aí o pré-jogo para São Paulo e Santos, o clássico Sansão, que acontece ainda hoje, quarta-feira, às 7h30 da noite. Então, pessoal, vou pedir aquela força para vocês, deixa aí seu palpite nos comentários, fala o que você está achando da fase do Santos, curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos e ativem as notificações. Então, bora lá. Para o jogo de hoje, o Santos deve ter o retorno aí do Júlio Furt e do Felipe Jonathan. Eles treinaram normalmente com o restante do elenco e estão à disposição para o clássico. Casares ainda é baixa e o Juliano também. São dois jogadores que não devem entrar em campo. Então, em princípio, o Nonato deve ficar no time titular. Basicamente, o Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca e Nonato, Otero, Guilherme e o William Bigode, ou o Júlio Furt. Aqui talvez seja a grande dúvida. A tendência é o Felipe Jonathan jogar nesse jogo por ele ser lateral esquerdo de ofício e a gente não tem improvisado o Rainer, ainda mais num clássico, que é um jogo mais difícil contra uma equipe qualificada como São Paulo. O Santos ficou concentrado em São José do Rio Preto e daí na manhã de terça fez uma atividade aí no CT do Mirassol. Teve um treino físico, depois foi um trabalho técnico com condução de bola e passe e o Carille ainda fez um treino tático mais pro fim do treino. E daí o Santos retornou pro hotel em São José do Rio Preto e depois do almoço foi para São Paulo, onde vai ficar concentrado até a hora do jogo. E aí para esse jogo a gente tem algumas coisas extra-campo aí para falar. Primeiro que o William Bigode faz aí 7 anos que não faz um gol contra o São Paulo. Ele passou por várias equipes, Atlético Paranaense, Fluminense, pelo próprio Palmeiras e não marca tanto tempo já. Ele fez um gol dia 2 de junho de 2018, quando o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-1. Ele jogou 11 jogos contra o São Paulo e não conseguiu marcar gol. 9 enquanto ele ainda estava no Palmeiras e uma chance contra o Fluminense e as duas últimas jogando pelo Furacão. E ele tem 5 gols aí contra o São Paulo, né? Foram 4 com a camisa do Palmeiras e 1 com a camisa do Cruzeiro. Ele tem 11 vitórias, 11 empates e 13 derrotas aí de todos os times que ele tá jogando aí contra o São Paulo. E fora essa curiosidade do Bigode, a gente tem o João Schmidt, que é formado pelo São Paulo, saiu para defender a Atalanta, mas jogou mais em Portugal. Aí depois foi pro Japão, ficou anos no Japão. Mas pode aí ter uma lei do ex favorável pra gente aí com o João Schmidt. Ele que falou que jogou várias vezes lá no Morumbi, agora Morumbis, e que é sempre uma emoção de pegar aquele estádio lotado, que agora vai ser uma emoção diferente jogando por um rival. E além disso, temos a contestação da escalação da árbitra para esse jogo. Quem vai apitar esse jogo é Edna Alves Batista. E ela, em 2022, não marcou 2 pênaltis para o Santos em um jogo contra o São Paulo e que depois a Federação Paulista reconheceu o erro. Então o Santos divulgou uma nota, foi na segunda-feira, pediu retidão e imparcialidade da equipe de arbitragem. Aí o que diz na nota? O Santos respeita a decisão da comissão de arbitragem, espera que graves erros cometidos pela árbitra no passado tenham servido de reflexão e aprimoramento em seu nível técnico para que possa conduzir, junto com seus auxiliares, um jogo tão importante da primeira fase do campeonato, sem prejuízo ao espetáculo para que os protagonistas da partida sejam os atletas. E o Santos perdeu para o São Paulo por 3-0 na Vila, com a Edna no comando da equipe de arbitragem, e que depois a Federação Paulista admitiu à diretoria alvinegra que a equipe de arbitragem errou no marcar pênaltis em Marcos Leonardo e Ângelo. E daí complementa. O Santos está em fase de reconstrução de sua história, não precisa ser beneficiado, mas exige retidão e imparcialidade para que nada o prejudique nesta retomada. Então, um complicador aí de algo fora de campo, né, mas que pode influenciar lá no decorrer do jogo. E aí, para hoje, né, onde que a gente vai fazer um resumão. São Paulo foi derrotado pela primeira vez no último sábado, quando perdeu para a Ponte Preta por 2-0. Tenta reagir ao primeiro tropeço da era Thiago Carpini. Thiago Carpini que quase fechou com o Santos antes de acertar com o São Paulo. O que aconteceu? O Thiago Carpini
Ele aceitou, num primeiro momento, a proposta do Santos, só que aí, em entrevista que ele deu, ele disse que ele não sabia o papel das pessoas da comissão técnica fixa do Santos, que estava em fase de transição, né? O Marcelo Teixeira segurou alguns, retirou outros, e ninguém sabia ali quais seriam exatamente as funções e os papéis de cada pessoa, e nem necessariamente os membros. E ele não sentiu segurança nisso. Aí, quando a CBF levou o Dorival Júnior para a seleção, na entrevista com o São Paulo, ele entendeu que o São Paulo deu essa segurança para ele. E ele, uma coisa que ele falou, que o Santos, nessa fase de reconstrução, o Carille, por ter um nome mais pesado, ser um treinador aí com mais histórico, é um treinador que já tem mais tempo de carreira, ele aguentaria 4 ou 5 porradas aí que possam acontecer. E ele, como um treinador que é um nome novo, que está crescendo em ascensão na carreira, pode ser que não tivesse esse tempo. Então, com o São Paulo, num outro momento, ele se sentiu mais seguro, além dessas questões que ele apontou ali na entrevista. E o São Paulo, a última derrota aconteceu em setembro, tá? 11 jogos invictos jogando no Morumbi, tá? E o Santos, já por outro lado, pode garantir a classificação antecipada para as quartas de final se ganhar do São Paulo, pode ser que aconteça. Além de ter um resultado positivo no Clássico, a gente também entra em campo com um olho na disputa pela melhor campanha geral, que daí poderia dar ao Santos a vantagem de decidir todos os confrontos em casa na segunda fase. O São Paulo é líder do grupo D com 13 pontos e tem um jogo a menos do que todas as demais equipes, assim como o Palmeiras. O Palmeiras também tem um jogo a menos. E o Santos tem 16 pontos, lidera o grupo A e é a equipe com mais pontos na classificação geral no momento. Aí das escalações prováveis. O Wellington Rato é desfalque e o Eric provavelmente vai jogar aí pelo São Paulo. Então deve ter Rafael no gol, João Moreira, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Alisson, Pablo Maia e Luciano, Eric, Galopo e Caleri. É um time pesado, interessante aí. O São Paulo vindo com o que tem de melhor disponível. Quem que é... O Lucas tá com lesão, o Igor Vinícius também, o Rafinha também e o Wellington Rato. E quem que tá pendurado? O Galopo tá pendurado, o Diego Costa e o Wellington. Então o lado esquerdo ali da defesa do São Paulo tá pendurado. Não que isso vá ajudar a gente, mas de repente é um lado para ser explorado mais por conta dessa pressão, né? O jogador sabe que está pendurado e de repente não quer ser desfalque na próxima partida. E o Santos poupou titulares, teve um time modificado ali contra o Mirassol, tem o grupo quase inteiro. Só que os desfalques importantes ainda são o Juliano e o Casares. E o retorno são o Felipe Jonathan, lateral esquerdo, Joaquim na zaga, que estava suspenso, e o Furt, que pode ser uma opção aí, seja para ser titular, seja para entrar no decorrer da partida. O Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca e Nonato, Otero, Guilherme e William Bigode ou o Júlio Furch na frente. Casares, fora Juliano, fora Kevson, fora Jorge, ainda nem está escalado e talvez seja até devolvido para o Palmeiras, dependendo da avaliação. O Zabala está em recondicionamento físico, o Alisson, recuperação de longo prazo, assim como o Sandri, e o Alex Nascimento também. Quem está pendurado no Santos? O Diego Pituca e o Otero. Jogadores importantes, né? Mas assim, eu acho que no Clássico tem que dar tudo de si. Se for pagar uma punição aí de 3 jogos, pega nas próximas rodadas. É até bom para entrar zerado na próxima fase aí do campeonato. A arbitragem, como eu disse, polêmica, Edna Alves Batista. Os assistentes são Marcelo Carvalho Vangassi e Fabrini Bevilacqua Acosta. O quarto árbitro é o Luiz Flávio de Oliveira e a árbitra de vídeo é a Daiane Muniz dos Santos. Lembrando, 7h30 da noite dessa quarta-feira pela Cazé TV e pelo Paulistão Play. Paulistão Play é no pay-per-view e Cazé TV, jogo ali no YouTube para todo mundo assistir. Pessoal, vamos para cima. O Santos está diferente. É um Santos que está mostrando serviço. A gente teve bons momentos contra o Palmeiras, foi um jogo que o Santos foi competitivo. A gente jogou muito bem contra o Corinthians, pelo menos aí 60 minutos aí que a gente jogou e mandou no jogo. Final do jogo é que o Corinthians fez uma pressão não organizada. E a gente tem tudo para entrar bem com o melhor time disponível, jogar bem contra o São Paulo e se tudo der certo, sair com 3 pontos. Jogamos São Paulo mais para baixo, subimos mais no campeonato e vamos brigar com o Palmeiras pela primeira colocação geral desse campeonato, deixando para o São Paulo ficar ali um pouquinho para baixo, se classificar um pouquinho mais para baixo. E é isso, gente. Obrigado a você que assistiu nosso vídeo. Deixa nos comentários qual que é o teu palpite. Quanto que vai dar esse jogo aí entre São Paulo e Santos?
Peixe leva a vitória. O que vocês estão achando do trabalho do Fábio Carilli? E, como sempre, né, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, tragam mais cientistas e pra cima deles. Um grande abraço.